Olá pessoal, aqui é o professor Josnaldo, professor de Química da Escola Maria Vieira de Pinho, e neste vídeo aqui eu vou estar fazendo a correção dessa atividade aqui que eu passei para os alunos dos terceiros anos da escola. A atividade é essa que envolve aí o conteúdo de nomenclatura de compostos de cadeia normal, tá? Atividade essa direcionada à semana de 8 a 12 de março. Então, a nomenclatura desses compostos aqui, todas eu vou me basear por essa tabela. Tá? Essa tabela aqui, inclusive, eu trabalhei com vocês, junto com o professor João, na videoconferência. Tá bom? Então, eu irei me basear justamente por essa tabela. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ao item A. Item A, porque todos aqui apresentam cadeias normais, Porque notem que cada composto desse, é formado aí por carbonos primários e secundários, apenas. Então, um composto formado por carbonos primários e secundários, ele é denominado, classificado como composto de cadeia normal. Se eu tiver pelo menos um carbono terciário, aí já não é uma cadeia normal, é uma cadeia ramificada, tá bom? Que não é o caso aqui desses compostos. O foco aqui é a nomenclatura das cadeias normais. Então vamos aqui, ó, primeiro, o item A. Temos aqui um composto de cadeia cíclica, ou seja, cadeia fechada, tá? Se é uma cadeia fechada, para nomear esse composto, antes de partir para o prefixo, infixo e sufixo, eu já devo acrescentar aqui o termo ciclo, tá? No caso, ó, ciclo. Ciclo para representar, para indicar que esse composto é uma cadeia fechada, tá? Então, prosseguindo, ó. Reparem que esse ciclo aqui, ele é composto por 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, vamos analisar aqui na tabela qual é o prefixo que nós utilizamos quando temos uma sequência de 4 carbonos. Ó. O prefixo é but, tá? Então, vem aqui e na frente do termo ciclo, eu coloco but. Agora vamos para analisar o infixo. Perceba que entre os átomos de carbono aqui, nesse ciclo, eu só tenho somente ligações simples. E se a gente for analisar aqui, quanto ao infixo, quando o composto, entre os carbonos só há ligações simples, que é o caso aqui, notem que o infixo que utilizamos é o infixo AN. Então, eu venho aqui e acrescento aqui o infixo AN. E por último, vamos analisar o sufixo. Que tipo de composto é esse? Se é um álcool, um aldeído, um hidrocarboneto, um ácido carboxílico. Perceba que aqui nós só temos carbonos e hidrogênios. Mesmo os hidrogênios não aparecendo, fica subtendido, subtendido que há as ligações entre os carbonos e os hidrogênios, tá bom? Então, é um composto formado por carbono e hidrogênio. Então, trata-se de um hidrocarboneto. E quando nós temos um hidrocarboneto, o sufixo que nós utilizamos é o sufixo O. Então, depois do infixo, nós acrescentamos aqui a letra O. Portanto, o nome desse composto do item A é o ciclobutano. Tá bom? Composto aqui, a nomenclatura do composto do item A. Vamos agora para o item B. Novamente, nós temos aqui uma estrutura formada por carbonos. Agora, perceba que aqui é uma cadeia aberta, não é um ciclo. Então, não há necessidade de acrescentar o termo ciclo antes. Tá? Nós já podemos iniciar
a nomenclatura de fato. Então, repare que, vamos contar, né, quantos átomos de carbono há nessa sequência aqui. Né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuidado que os carbonos aqui das extremidades também contam, viu? Então, no geral, no total, nós temos uma sequência de 7 átomos de carbono, tá bom? Então, vamos analisar aqui qual é o prefixo que utilizamos quando há uma sequência de 7 átomos de carbono. Prefixo "-et", tá? Então, venho aqui e coloco o prefixo "-et". Ok? Agora, analisando o tipo de ligação entre os carbonos. Notem que nesse caso aqui, essa cadeia, né, ela só apresenta ligações simples entre os átomos de carbono. Não há nenhuma ligação dupla, nenhuma ligação tripla. Então, se há só uma ligação simples, ou melhor, só há ligações simples, o infixo, novamente, que utilizamos, é o infixo "-an", quando há só ligações simples. Então, infixo "-an". Por último, temos que analisar o que é esse composto. Né? Como já vimos no composto ar, né? Cada carbono, né? Mesmo não aparecendo, né? No caso, ele forma ligações com hidrogênio para completar a valência, né? Completar as 4 ligações. Aqui no composto do item B é a mesma coisa. Né? Os carbonos, por exemplo, esse carbono aqui, ele está ligado a 2 carbonos, né, dos lados. E ele precisa de mais 2 ligações para completar a sua valência. Então essas duas ele vai formar com hidrogênios. Né? Só que nesse modelo de estrutura, né, nessa forma estrutural aqui, os hidrogênios não aparecem, tá bom? Mas um composto que é formado por carbono e por hidrogênio somente, ele é denominado como hidrocarboneto. Portanto, o sufixo que é utilizado é o sufixo "-o". Então, sufixo "-o". O nome desse composto do item B é heptano. Tá? Isso, obviamente, segundo as regras da IUPAC. Vamos para o item C. O item C, né, vamos analisar aqui quantos carbonos há nesse composto. Repare que nós temos 1 carbono, 2, 3, 4 e 5. Temos 5 átomos de carbono. Tá? Cuidado que essa ligação aqui, no caso esse carbono aqui, ele está formando uma ligação com o oxigênio. Tá? O oxigênio não conta. Então, no total, nós temos aí uma quantidade de 5 átomos de carbono. Tá bom? Então, vamos analisar qual o prefixo que utilizamos quando temos uma sequência de 5 átomos de carbono. Prefixo "-pente". Então, no caso aqui, o prefixo será "-pente". Agora, quanto ao tipo, né, de ligação entre os átomos de carbono. Novamente, nós só temos ligações simples entre átomos de carbono. Essa ligação dupla ela não conta, viu? Porque é uma ligação entre um carbono e um oxigênio. Para definirmos o infixo, nós só analisamos as ligações entre carbonos. E se só há ligações simples entre carbonos, assim como no item A e no item B, o infixo, no caso, é infixo "-an". E, por último, o sufixo. Né? Esse grupo funcional aqui, notem que aqui nós temos uma ligação carbono-oxigênio, que é C-dupla-O. Né? Essa ligação nós chamamos de carbonila.
E reparem que esse carbono aqui, ele já está fazendo duas ligações com oxigênio, uma ligação com outro carbono e está faltando uma ligação. Essa ligação vai ser com hidrogênio, tá? Então reparem que nós temos aqui uma carbonila e essa carbonila ela está fazendo, no caso ela está ligada a um hidrogênio. Então quando nós temos uma carbonila ligada a um hidrogênio, isso caracteriza o que nós chamamos de aldeído, tá? Então esse composto aqui nós chamamos de aldeído. Então, ó, quando é um aldeído, no caso, o sufixo que nós utilizamos é o sufixo AL, AL, tá? Então, sufixo AL. Portanto, ó, o nome desse composto aqui ele é chamado de pentanal, tá bom? É um aldeído e ele é denominado, segundo as regras da IUPAC, como pentanal. Vamos agora para o item D. Item D, né? Repare que aqui nós temos uma quantidade de 5 carbonos. Né? Nessa quantidade de 5 carbonos, qual é o prefixo que nós utilizamos? Ó? Novamente, ó, prefixo pente. Né? 5 carbonos, prefixo pente. Então, ó, prefixo pente. Quanto ao infixo, o tipo de ligação entre os carbonos, notem que só temos ligações simples. E se há só ligações simples, o infixo, ó, novamente, que utilizamos, que iremos utilizar, é o infixo AN. Então, ó, infixo AN. E por último, o sufixo, né? No caso, repare que nós só temos carbono e hidrogênio. Então, esse composto do item D é, na verdade, um hidrocarboneto. Se é um hidrocarboneto, ó, o sufixo que vamos utilizar novamente é a letra O. Então, ó, acrescento aqui a letra O. O nome desse composto aqui do item D é o pentano. Tá? Vamos ao item E. Temos aqui um composto. Primeiro vamos contar a quantidade de carbonos, né, na cadeia. Repare que aqui nós temos, ó, um carbono, 2 carbonos, 3, 4. Temos 4 átomos de carbono. Né? Então, qual é o prefixo que utilizamos quando temos uma sequência de 4 átomos de carbono? Prefixo but. Então, ó, o prefixo que nós vamos utilizar aqui, no caso, é o prefixo but. Em relação ao infixo, né, repare que entre os átomos de carbono, nós só temos ligações simples. Novamente, ó, essa ligação aqui ela não é considerada, porque é uma ligação entre carbono e oxigênio. Então, nós não analisamos esse tipo de ligação, né, no que diz respeito ao infixo. E se há só ligações simples entre os átomos de carbono, então o infixo novamente será infixo AN. Agora repare que tipo de composto é esse, né? Notem que aqui nós temos, ó, uma carbonila novamente. Né? Carbonila é o que? É um carbono ligado ao oxigênio por meio de uma ligação dupla. E esse carbono da carbonila, ele é um carbono que nós chamamos de carbono secundário. Repare que ele está ligado a 2 átomos de carbono. Então, ó, quando eu tenho uma carbonila, onde o carbono ele é um carbono secundário, né, ligado a 2 átomos de carbono, então nós temos o que nós chamamos de cetona. Isso é o grupo funcional, é o que caracteriza uma cetona. Tá? Então, esse composto aqui do item E, ele na verdade é uma cetona. E o sufixo, né, que utilizamos quando é uma cetona
é esse daqui. No caso, o sufixo ona, a terminação ona. Então, ó, aqui, ó, depois do infixo, nós acrescentamos, então, o sufixo ona. Tá? Então, o nome desse composto aqui é a butanona, tá bom? É um tipo de cetona, tá bom? Semelhante à propanona, que é, de fato, a acetona que utilizamos, né, como na retirada do esmalte, tá? Então, esse é o composto, a nomenclatura oficial do item E. E por último, o item F. Né? Temos aqui o item F. Novamente, ó, é um ciclo, cadeia fechada. Se é um ciclo, eu já vou acrescentar aqui o termo ciclo. Tá? Ciclo. Pois bem, então, vamos analisar agora o prefixo. Percebam que a quantidade de carbonos que há nessa cadeia, vamos contar. Ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Né? Se há 6 átomos de carbono, vamos ver aqui o prefixo que vamos utilizar, ó, prefixo X. Né? Então, vem aqui e coloco o prefixo X. Aí, continuando, ó, quanto ao infixo, repare que nesse caso aqui, temos a presença de uma ligação dupla. Né? Temos a ligação dupla entre átomos de carbono. Então, quando nós temos uma ligação dupla entre átomos de carbono, ó, uma ligação dupla entre átomos de carbono, o infixo a ser utilizado é o infixo "in". Tá? Então, ó, no caso aqui, infixo "in". E por último, o sufixo. Né? Repare que aqui nós só temos carbono e os hidrogênios, né, ligados aos carbonos. Então, se há só carbono e hidrogênio, esse composto aqui ele é denominado como um hidrocarboneto. E se é um hidrocarboneto, ó, sufixo a ser utilizado é a letra O. Então, ó, a letra O. Portanto, o nome desse composto aqui, ó, ciclohexeno. Detalhe, ó, esse H aqui, ó, ele é facultativo, tá? Então, esse nome aqui, no caso, esse composto aqui, ele pode ser escrito da seguinte forma: ciclo, ciclo, e o H, ele é facultativo, então eu não necessariamente preciso colocar ele. Então, eu posso colocar o X, né, sem a presença do H, eno, né? Então, ó, ciclo hexeno sem a presença do H. Ambos os casos, né, estão corretos. Tá? Então, o H ele é facultativo aqui. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Essa é a correção, foi a correção dessa atividade aqui, né, direcionada à semana de 8 a 12 de março, envolvendo aí o conteúdo de nomenclatura de compostos de cadeia normal, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato e perguntando, tirando as suas dúvidas, tá? Um grande abraço a todos.